Olá, seja muito bem-vindo ao nosso projeto de engajamento social. Esse projeto está sendo realizado para a Unidade Curricular de Vida e Carreira. Nós fazemos parte da turma de gestão, que cursa o primeiro semestre em 2020. Aqui, a gente pretende fazer um pequeno podcast, porém algo rápido, dissertando um pouco sobre a desigualdade de gênero no mercado de trabalho. Abordaremos alguns temas que rondam a área e nos aprofundaremos um pouco em cada um. Eu espero que gostem. A desigualdade salarial. Bom, não sabemos como, quando e por que isso começou. Porém, é um fato. Segundo dados do próprio IBGE, aqui no Brasil, as mulheres ganham em média 20,5% a menos que os homens. Isso não faz muito sentido, levando em consideração que elas compõem 43,8% dos 93 milhões que compõem o mercado de trabalho brasileiro. Bom, também não faz muito sentido, levando em consideração que mulheres com ensino superior completo aqui no Brasil compõem a maioria delas. O ramo empresarial tenta arranjar desculpas, justificativas que muitas vezes são falhas, para justificar tal coisa. Bom, a mais comum delas é a licença maternidade aqui no Brasil, pelo menos. Mas vamos comentar sobre isso num tópico isolado mais para frente. O que eu quero dizer, na verdade, é que isso não ocorre só aqui no Brasil. Em todo o mundo, inclusive em países extremamente evoluídos, países denominados de primeiro mundo. Bom, o que nós podemos ver é fazer uma análise histórica de tal coisa. Bom, há muitos anos atrás, as mulheres trabalhavam mais em casa, e por isso, as que tentavam arranjar um emprego não tinham uma escolaridade tão elevada quanto os homens. A maioria, é claro. Portanto, ocupavam trabalhos com características mais flexíveis, como carga horária menor, e ganhavam menores salários para cumprir as obrigações domésticas. Bom, de fato, isso fez com que ocorresse uma diferença histórica muito grande dentro do mercado de trabalho mundial. É um erro que nossa sociedade precisa corrigir, e não é segredo para ninguém que é necessário. Apesar dos anos terem passado e as mulheres conseguirem abrir seu espaço no mercado de trabalho, as mesmas apresentam porcentagem menor em relação aos homens. E cerca de 60% da população feminina, segundo a Organização Internacional do Trabalho, encontra-se desempregada. E por incrível que pareça, mesmo as mulheres possuindo um número maior em relação aos homens na formação no nível superior, elas se encontram menos presentes entre os trabalhadores. E um fator considerável para esse acontecimento é a maternidade, que, de acordo com uma pesquisa realizada pela Cato, 47% das mães já abriram mão de oportunidades de emprego e promoções por conta de ter que conciliar filhos e vida profissional. Porém, a mulher que antes era designada a casar e cuidar da casa, hoje vem ganhando cada vez mais espaço nos seus ofícios, mostrando que podem realizar o mesmo trabalho que o homem e muitas vezes melhor, mostrando que são capazes de atuar em qualquer área. Licença maternidade. A licença maternidade é uma autorização para se afastar do trabalho nos estágios finais da gravidez ou pode ser logo após dar à luz. Tem direito ao auxílio os casos de aborto espontâneo, de adoção e mães de bebês natimortos. Essa licença maternidade é remunerada pelo chamado salário maternidade, que é pago pelo empregador e por ele descontado dos recolhimentos habituais devido à previdência social. O valor do salário maternidade pode variar entre um salário mínimo de 954 e o teto do INSS de 5.645, que não pode ser ultrapassado. O salário maternidade será pago para trabalhadoras avulsas, empregadas domésticas, contribuintes individuais, facultativas e especiais. Já pode ser solicitado desde o 8º mês de gravidez. Assim, o salário maternidade será pago diretamente pelo INSS ou, se o pagamento ocorrer pela empresa contratante, a Previdência Social ressarcirá a empresa do montante. Consolidação das Leis do Trabalho define o prazo da licença maternidade em seu artigo 392. A empregada gestante tem direito à licença maternidade de 120 dias, sem prejuízo do emprego e do salário.
A licença maternidade fornece segurança à mãe em relação ao seu trabalho e ainda ao recebimento de seu salário. Fato importante assegurado tendo em vista o nascimento de uma criança que precisará de cuidados e suportes financeiros e emocionais. A licença maternidade advém de uma necessidade básica do ser humano recém-nascido de ser acompanhado e cuidado nestes momentos iniciais de sua vida. Há biologicamente necessidade de cuidados afetivos. É importante estabelecer e desenvolver a relação familiar da criança junto ao início de sua vida. Em todas as áreas de trabalho, não há quem não conheça uma história de assédio, seja vivenciada por si mesma ou por alguma amiga. No ambiente de trabalho, assédio sexual é o comportamento de característica sexual imposto, no qual não há o consentimento por parte da mulher, causando constrangimentos, situações vexatórias, humilhantes e de subordinação. Desde 2001, o assédio sexual é crime no Brasil, com pena de 1 a 2 anos de prisão para quem praticá-lo. Está triplificado no artigo 216-A do Código Penal. Constranger alguém com o intuito de obter vantagem ou favorecimento sexual, prevalecendo-se o agente da sua condição, se superior hierárquico ou ascendência inerentes ao exercício, emprego, cargo ou função. Para se ter uma ideia, segundo o Ministério do Trabalho, em 2012 foram denunciados 165 casos de assédios sexuais em ambientes de trabalho. E em 2017, esse número saltou para 340 ocorrências, mas a quantidade é sem dúvida muito maior, pois a maioria das mulheres não denuncia sequer dentro da empresa, quanto mais ao MPT. Muitos assediadores aproveitam-se de uma cultura machista que não repreende a conduta, culpabiliza a vítima e inibe a denúncia para continuarem a agir com a certeza de que suas atitudes não são nada, apenas elogios ou, no máximo, ações mal interpretadas. Diante das situações constrangedoras, a maioria das vítimas não denuncia por ter vergonha, medo de sofrer represálias, ser julgadas, desacreditadas, ter algum prejuízo na carreira ou perder o emprego, por exemplo. Mudança sociocultural não é imediata, mas acontece à medida que se discute sobre sexismo, preconceito e intolerância, que valores como igualdade de gênero são promovidos, que as mulheres conseguem dizer não, que se criam mecanismos para protegê-las de retaliações e punir os assediadores, que o mercado se posiciona como agente transformador, sobretudo quando existe um cenário desfavorável para o crescimento e desenvolvimento profissional das mulheres. A introdução da mulher no mercado de trabalho se deu com a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, quando os homens iam para as batalhas e as mulheres passavam a assumir os negócios da família e a posição dos homens no mercado de trabalho. A partir do século XIX, as mulheres passaram a se incorporar no mercado de trabalho. Com a Revolução Industrial, a mão de obra feminina passou a ser muito importante dentro das fábricas para operar as máquinas. Isso mostra que, com o passar dos anos, as mulheres estão se inserindo de forma significativa no mercado de trabalho, conquistando o seu espaço. Elas vêm desempenhando um papel importante no mercado. Estão ocupando cargos que antes eram somente de homens, consideradas peças fundamentais na administração do lar. E além de possuírem uma dupla jornada entre família e trabalho. Apesar de tudo isso, em pleno século XXI, a mulher continua sofrendo discriminação em relação ao sexo oposto no quesito mercado de trabalho. E eu vou dar 2 exemplos de mulheres que provaram do contrário, que foi Bia Figueiredo, uma piloto automobilística, que foi a primeira brasileira na Fórmula 1 Indy, e Marta Vieira, que mostrou também que futebol pode ser de mulher, e fez muita história em sua carreira, dentre outras grandes mulheres. E agora, para o encerramento, nosso grupo decidiu em conjunto colocar 2 textos para homenagear as mulheres e representá-las mais uma vez com chave de ouro nesse final. Mulher. A mulher moderna que caminha lado a lado com os melhores profissionais. Atua em qualquer área, é capacitada, responsável. Pedalando uma bicicleta ou pilotando um caça, ela vai sem medo e conquista o seu espaço na competição diária rumo ao sucesso. Voando nas alturas ou correndo em terra firme, ela marca presença, dá o melhor de si e vai conquistando por etapas. É dela o troféu de heroína, mesmo que não o detenha. Nos campos de batalhas diárias, vai escrevendo sua história, cada linha descrita, conta parte de fracassos, mas também muitos dias de glória.
Todo dia ela se enfeita sem muita maquiagem ou sem escolher muita roupa. Ela se ajeitando para enfrentar a vida, para seguir o seu caminho. Se ajeita para dar conta dos seus problemas. Todo dia o vento descabela lá na rua. Trabalha mais horas e ainda cuida da sua casa, aprendendo receitas novas de viver no mundo. Todo dia ela enfrenta os seus medos, medo de andar na rua sozinha, medo do seu corpo e das suas roupas serem os vilões de sua rotina. Todo dia ela bate boca e é obrigada a dizer não, militando contra quem limita os seus espaços, brigando para que a sua voz seja ouvida. Todo dia ela se junta e mais uma se junta a ela, e são várias delas por aí. Ninguém mais segura a força de uma mulher. Muito obrigada a todos que escutaram nosso podcast.